vamos pensar que o jejum intermitente é uma estratégia nutricional, não é uma dieta, né? Então, o que a alimentação representa neste intervalo de, né, que a gente deveria se alimentar? Continuamos tendo que ter uma alimentação saudável, nutritiva, equilibrada, com escolhas sábias. Por quê? Porque o jejum intermitente é apenas uma estratégia. A nossa alimentação, a nossa nutrição, ela vai vir dessa janela de alimentação, que é contrária do jejum intermitente. Então, quando nós falamos dessa janela de alimentação, tá? Em que a gente, por exemplo, numa estratégia de 12 horas noturna, vai ter 12 para comer. Num dia de uma estratégia de 18 horas, nós teremos 6 horas para comer. Então, neste dia, vão existir só 2 refeições. E aí, qual é o meu cuidado, né? Dentro de um contexto do jejum intermitente numa janela de 6 horas. Como o nosso corpo precisa de 44 tipos de nutrientes diferentes todos os dias, vocês lembram disso? Então, o que acontece? 44 tipos de nutrientes diferentes todos os dias eu preciso através de uma alimentação saudável. Eu preciso, né, ter nutrientes. Então, com isso, eu não posso comer qualquer coisa só para matar a minha fome. Então, quebrar este jejum é de extrema importância com alimentos que sejam nutritivos, que sejam saudáveis, porque este momento em que a gente come é que representa, de fato, também a nossa ingestão de nutriente e que vai nos dar saúde, qualidade de vida, nutrição celular e tudo que a gente precisa para viver bem e saudável. Não adianta fazer uma estratégia de jejum intermitente para ter todos aqueles benefícios que eu falei, se o que a gente come na janela de alimentação é fast food, é junk food, é açúcar, não bebe água. Então, é uma estratégia que a gente tem que utilizar em conjunto com os hábitos alimentares adequados e saudáveis. Fora deste momento do jejum, nós temos que quebrar o jejum, que é a primeira refeição pós-jejum intermitente, com alimentos de baixa carga glicêmica. Então, quanto mais rápido a glicemia subir, maior é essa carga glicêmica. Mais insulina nosso pâncreas tem que liberar para reduzir aquele índice glicêmico. Quanto menos o nosso corpo tiver que fazer isso, principalmente pós-jejum, melhor, mais importante. Então, para que a gente tenha uma refeição de baixo índice glicêmico, a gente precisa evitar o consumo de açúcares. Nós precisamos evitar a farinha branca aí. Nós temos que dar ênfase a alimentos nutritivos. Então, vão entrar os vegetais. É extremamente importante que a gente tenha aí verduras, tá? Folhas verdes escuras, por exemplo, folhas brancas. Então, aqui nós podemos mencionar alface, rúcula, agrião, couve, escarola, repolho, acelga, folha de mostarda. Nós temos que associar legumes, então os legumes também são extremamente nutritivos, e aí pode ser cru, cozido, refogado, assado no vapor, põe um óleo de boa qualidade, azeite de oliva, por exemplo. Então nós podemos usar aqui nos legumes tomate, pepino, brócolis, cenoura, couve-flor, abobrinha, berinjela, pimentão, aspargo, alho poró, abóboras. Então, a gente tem estes alimentos, eles têm carboidrato, mas a quantidade de carboidrato é pequena, o índice glicêmico é baixo, tem muita vitamina e muito mineral, e além disso vai ter fibra, que também vai ajudar na saciedade. Em associação com uma proteína, tá? Que pode ser carne, frango, peixe, ovos. Para quem é vegetariano, pode ser feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, que nós chamamos de proteínas vegetais. Seja em forma de hambúrguer, seja em forma de salada, seja em forma de sopinha, seja, enfim, refogadinho. Então, nós precisamos ter aí
dentro dos vegetais, as verduras e os legumes, uma fonte de proteína de alta qualidade, de bom valor biológico, que de preferência aí um frango, um peixe, ovos, mas eu estou dando essa opção de quem é vegetariano para consumir, né? Principalmente para quem é vegano, consumir feijão, ervilha, lentilha e grão de bico, tá? Dentro desta questão, o que é importante a gente pensar? Que ainda assim nós vamos ter um carboidrato bom, de baixo índice glicêmico, nós vamos ter uma proteína legal, mas a gente tem que também ter uma fonte de gordura boa. Então, quando nós falamos de uma fonte de gordura boa, nós podemos pensar no coco, no abacate, no óleo de abacate, no azeite de oliva extra virgem. Nós podemos falar das fontes de ômega 3 que podem vir além dos peixes, da linhaça e da chia. Nós podemos falar das gorduras boas, poliinsaturadas, das nozes e das castanhas. Então, para a gente conseguir ainda ter também mais saciedade, porque gordurinha dá saciedade, ainda mais nutriente, associada à fibra, associada a essa proteína boa, nós vamos ter uma refeição pós jejum intermitente, né, que é quebrar esse jejum intermitente com alimentos extremamente nutritivos e com alimentos que vão nos deixar saciados, que são condizentes com o processo de emagrecimento. É porque você quer emagrecer e quer aprender mais sobre jejum intermitente, como que você potencializa o seu emagrecimento em relação a isso. E automaticamente a gente vai ter aí, né, mais saciedade, mais nutrientes, sabor, enfim. Então, essa primeira refeição pós-jejum, ela é uma das mais importantes. Então, nós podemos fazer uma salada com uma granolinha low carb de nozes e castanhas salgadinha com essa salada e comer com ovo ou com franguinho. Nós podemos fazer um peixe com guacamole e comer com uma salada. Nós podemos fazer uns legumes no forno com um frango empanadinho na linhaça, na chia. Então, nós podemos e devemos usar a imaginação aí quando a gente fala de verdura e legume livre, uma proteína, né, saudável e uma fonte de gordura boa. Quanto mais fibra, mais saciedade. A gordura aí vai ter uma função importante na saciedade, junto com a fibra e junto com a proteína.